Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse dia. Pai, nós te agradecemos, Pai, por o Senhor estar cuidando de nós, Pai. Mesmo com tantas dificuldades durante esse ano, Pai, mas nós te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, Pai, pela tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Desde já, Pai, nós te entregamos, Pai, essa reunião nas tuas mãos, Pai. Tu sabes, Pai, o que nós precisamos, Pai. Tu és, Pai, a nossa rocha firme, Pai. Tu és o dono, Pai, da água da vida, Pai. Então, Pai, derrama, Pai, da sua água, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Da sua vida, Pai, sobre nós, Pai. Pois Tu és santo, Pai. E nós acreditamos em Ti, Pai. E nós, Pai, estamos aqui, Pai, para bendizer, Pai, o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Nós estamos aqui neste momento para te glorificar, Pai, pois tu és santo, Deus. Santo, santo, Pai. Te damos glória, te damos honra, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Deus. É palmas de gratidão, amados. Palmas de gratidão. Obrigado. Te damos glória, Senhor. Te damos honras. Te damos glória, Senhor. Te damos honra, Pai. Obrigado, 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 Jesus. Honra. Declare. Te damos glória, te damos honra. Obrigado, Deus. Teu é o Poder para sempre, amém. Declare, igreja. te damos honra, te damos glória. Obrigado, Deus. Teu é o poder para sempre, amém.
Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É gratidão. Estamos de pé, amados. É gratidão. O Senhor tem nos guardado. É gratidão. O Senhor tem nos levantado a cada dia. É gratidão. É gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Pode sentar um momentinho, amados. Forte, irmãos. É forte. Nos dias em que nós vivemos, cada segundo conta, né? A nossa vida, cada segundo conta. Mas nos dias em que nós vivemos, amados, cada segundo, de maneira especial nesse tempo, conta. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos de pé. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor nitidamente, claramente, para a honra e a glória dEle, tem sustentado a sua igreja. A você que está aqui presencialmente, a você que tem nos assistido pelas transmissões do YouTube, ou nas quartas-feiras, quando mandamos o vídeo de quarta-feira pelo WhatsApp para a igreja, você tem entendido, e nós temos entendido, que o Senhor tem nos sustentado. Estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. É gratidão, gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Estamos aqui, estamos na tua casa, Pai, imperfeitos, pequenos, falhos, mas estamos aqui. O Senhor tem guardado, tem protegido, tem nos livrado das doenças, das enfermidades. O Senhor tem aberto portas. O Senhor está dando a expectativa de vitórias. Muito bom chegar aqui nessa época. Aliás, ontem eu já tive um testemunho de um familiar meu, que nesse ano o Senhor abriu portas de proteção, de bens. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus, como já testemunhei aqui pelo meu irmão que pegou a Covid há um mês atrás, mais ou menos. Nós pedimos oração aqui. Ele que faz tratamento de câncer, e para a honra e a glória do Senhor, durou aqueles dias do isolamento e ele se recuperou. 15 dias depois ele estava bem, não afetou nada do seu tratamento do câncer, e ele está bem, está de pé, está na rotina. Graças a Deus por isso. O Senhor tem nos dado honra, glória. O Senhor tem nos dado vitórias. Quando nós honramos ao Senhor, Ele também nos honra, gente. É assim que funciona. É a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, a sementinha que nós colocamos de gratidão, de adoração, de louvor, de temor, de respeito às coisas de Deus, o Senhor devolve para nós com certeza. Aquilo que nós glorificamos e honramos ao Senhor, Ele devolve para nós também em honra e em glória também. Não para o orgulho nosso, amados, não, mas para nos sustentar, e mais do que para nós sobrevivermos, o que já é uma bênção nessa época. O Senhor tem nos honrado para nós prosperarmos. E é muito bom chegar aqui e ouvir um irmão comentando, né? Pedindo até oração e comentando de propósito que tem, de aquisição de coisas assim grandes, né? E que o Senhor está encaminhando, que assim seja em nome de Jesus. O Senhor dê direção, o Senhor dê a sabedoria, que a escolha seja a escolha certa. Mas quando nós glorificamos e honramos a Deus e o seu reino, isso volta para nós da mesma forma, com honra, viu? Eu disse uma frase hoje também para o irmão, citei um verso. Aliás, hoje conversei com várias pessoas por mensagem, por telefone, por áudio, e sempre colocando isso, de que o Senhor nos honra. E eu citei hoje um verso que é muito conhecido nosso aqui, é o João 12:26. Aquele que me serve, disse Jesus, o meu Pai o honrará. Nunca perderemos, nunca ficaremos no vácuo ou no vazio por aquilo que nós fazemos para o nosso Deus. Nunca. Deus sempre devolverá na mesma proporção, na mesma medida ou na proporção multiplicada, mas no mesmo entendimento de bênção. O Senhor sempre faz isso. Então servir a Deus, irmãos, glorificar a Deus e honrar a Deus significa ser honrado e ser glorificado.
nessa terra. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui. Não é fácil, né? Estarmos aqui nessa época, é um desafio. E agora mais ainda, porque nós estamos vendo aí, infelizmente, né? Uma nova onda aí pelo mundo afora, e o Brasil não está fora disso, infelizmente. Mas nós cremos que o Senhor tem nos guardado, tem guardado a sua igreja. Temos orado por isso, consagrado por isso, jejuado por isso, renunciado por isso, e o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós podemos dar glória e honra ao Senhor. Te damos glória, te damos honra. Teu é o poder. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Para sempre, amém. Eu quero dar honra a Ti, Senhor, dar glória a Ti. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre, amém. Aplauda o Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, Deus. Gratidão, 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 gratidão. 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 Estava conversando hoje com uma amiga nossa que seu filho teve, sua filha, né, sua nora, né, teve bebê, e seu filho estava com a Covid e não pôde acompanhar o parto. Ficou em casa. Sua nora também estava com a Covid, o bebê também com a Covid, mas nenhum deles, nem a mãe, nem o bebê, tiveram nenhum sintoma, e o pai, os poucos sintomas, já está bem de 3 dias para cá, e o Senhor tem guardado e protegido. E a palavra que eu falava naquele áudio era gratidão, gratidão. O Senhor guarda os seus, e eu creio nisso, amados. É por isso que eu estou aqui, porque se eu não cresce nisso, eu não estaria aqui. Gratidão, que o Senhor nos honra na medida que nós o honramos, e o Senhor nos dá da sua glória à medida que nós o glorificamos. É por isso que a palavra continua a mesma. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Amém, gente? Não deixe de honrar ao Senhor. Hoje a palavra vai falar sobre escolhas. Eu não sei qual tem sido a sua escolha, mas vamos refinar as nossas escolhas. Vamos depurar as nossas escolhas. Vamos filtrar as nossas escolhas, porque é com base nas nossas escolhas que nós vamos estar semeando. E quando semeamos da melhor forma, o Senhor vai sempre nos honrar. Você que está aqui presencialmente vai poder agora dizimar e ofertar enquanto nós cantamos esse próximo louvor. E você que está na sua casa também poderá fazê-lo durante essa semana, através da conta da igreja, transferindo, depositando, fazendo a transferência agora pelo novo modo aí de transferência bancária, né, que o sistema tem disponibilizado, sem custo, inclusive, mesmo independente da igreja ter ou não, você pode fazer essa transferência nova aí que está sendo divulgada aí pelas instituições financeiras, que é o Pix, e você pode fazer para a igreja, independente da igreja ter ou não, para qualquer pessoa, na verdade, independente de ter ou não, você pode fazer. Então, lá na descrição do vídeo nós temos o número da conta do banco, o CNPJ, e você pode fazer isso durante essa semana para que Deus esteja honrando e abençoando a sua vida e as suas finanças. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Amém. Vamos colocar em pé em alegria para louvar o nome dele e agradecer. Primeiro eu vou, como é um louvor novo, colocar o refrão aí, Davi, para... Então o refrão é assim, ó. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. De novo. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém? Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o... Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Era só a igreja. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível
infalível amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida, amém? Bonito, bonito. Glória a Deus. Bonito, bonito. Glória a Deus. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Pode sentar, amados. Vamos orar ao Senhor. Tremenda graça. Muito obrigado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de louvar a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Ministério de Louvor. Muito obrigado, Senhor, pelo Bruno, Senhor, ministrando nesta noite, os meninos, Pai, no vocal, Chiquinho, a Rosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Lucas na bateria. Obrigado pelo Railton, Senhor, no baixo. Obrigado pelo Scooby no som, o Davi lá na mídia, Senhor. Obrigado pelos obreiros, Pai, que estão à porta, cuidando da Tua casa, abrindo, servindo, Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Fanuel aqui, Senhor, interpretando para aqueles que não podem ouvir como nós. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, Senhor, por aqueles que têm trabalhado por vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, obrigado, Pai. Gratidão no nosso coração, Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça, a divina graça, nos libertado, tem, Pai, entregue a sua vida, entregou a sua vida por nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Consagramos agora os dízimos e as ofertas que foram entregues aqui presencialmente neste culto, e as que serão entregues, meu Pai, durante essa semana, Pai, pelos que estão nos assistindo pela transmissão do YouTube. Que o Senhor receba e abençoe a cada um, Pai, que tem semeado no Teu reino, contribuído como forma de gratidão, e através disso, Pai, tem consagrado as suas finanças, Pai, diante, Pai, da fidelidade. Muito obrigado. Fala conosco pela palavra, Senhor. Continue falando conosco, Senhor, de maneira agradável, que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11. Filipenses capítulo 2, os versos de 5 até o verso 11. A graça de Cristo nos alcançou. Nós estamos nos aproximando do Natal. Já é final de ano, já é próximo aí o Natal de Jesus, o nascimento de Cristo, e nós nos alegramos porque temos o privilégio de celebrar a Cristo, né? Já temos aí as motivações do Natal e louvamos a Deus por isso. Vamos ler então esta palavra, Filipenses 2, de 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Te louvamos, ó Deus. Escolhas, falar sobre um tema tão difícil, né? É tão difícil escolher. Para alguns é um problema grande, né? Tem pessoas muito indecisas, que têm muita dificuldade em escolher, porque sempre acha que está escolhendo a coisa errada, né? Fica sempre na dúvida do que tem pela frente, qual escolha fazer, mas uns de uma forma, outros de outra. Sempre escolher algo nos leva a uma certa instabilidade, porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos o que vem pela frente, nós não temos certeza de nada, na verdade, né? Nós sempre pensamos o melhor. Aliás, é sempre bom nós nos prepararmos sempre para a vida, entendendo que a vida é feita de escolhas e que nós precisamos esperar sempre o melhor. A gente sempre deve esperar o melhor, porém sempre nos prepararmos para o pior. E isso não é fácil de fazer. E a escolha ou as escolhas da nossa vida envolve isso. A vida é feita de escolhas. Jesus também teve que fazer escolhas. Ele nasceu, ele escolheu nascer. Mas como alguém escolhe? Nós não podemos, né? Mas Jesus pôde, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele se deu. E para Ele se dar da forma que Ele queria e se identificar comigo e com você, Ele precisou escolher vir a este mundo e nascer aqui em forma humana. Jesus escolheu ser gente como a gente. Jesus escolheu ser gente como eu e você, sentir dor, sentir fome, sentir frio, sentir tristeza, chorar como a gente chora. Pode chorar, Jesus chorou, a Bíblia diz, está escrito, Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Jesus escolheu se dar por nós, é a graça, né? O que esse louvor também nos falou. Então, Jesus teve que fazer escolhas. Jesus escolheu vir e nascer para estar aqui se identificando conosco. Jesus escolheu nascer para que Ele pudesse conhecer em loco, presencialmente, né? Não virtualmente, porque Ele já conhecia, mas Ele quis conhecer em loco, Ele quis conhecer presencialmente. Nunca se falou tanto essa palavra como agora, né? Presencial, né? Presencialmente, virtualmente. Jesus, Ele não quis ser um amigo nosso, Ele não quis ser um salvador nosso, Ele não quis ser o mestre nosso virtualmente, Ele quis ser presencialmente. Por isso Ele nasceu. Jesus nasceu. Ele se deu pelo nascimento por nós. Já no nascimento foi uma renúncia, né, amados? Já no nascimento foi algo assim fora do normal. O modo que Jesus nasceu naquele lugar, onde os animais eram cuidados, tendo já uma dificuldade de superlotação na rede lá de hospedaria daquela época, de hotéis daquela época, de casas, naquele meio daquela multidão, daquela muvuca, vamos dizer assim, Jesus escolheu nascer bem ali. Poderia ter escolhido nascer numa época mais favorável, ele escolheu nascer na dificuldade. Ele escolheu isso, porque ele sabia que nós precisávamos dessa referência. É fácil ter referência de quem está no sucesso, né? Os ídolos, os artistas, os famosos, até no meio gospel, né? É fácil ter a referência de pessoas que estão no sucesso. Agora, ter a referência de alguém que nasceu lá no lugar onde se cuidava de animais, meu Deus, como é difícil isso. E Jesus fez questão de fazer assim, porque Ele sabia que nós iríamos passar situações semelhantes, que no normal é a dificuldade. O normal é a dificuldade. O normal não é o sucesso. O normal não é sempre ganhar, nunca, porque somos imperfeitos. Então Jesus nasceu em meio à dificuldade, para se identificar comigo e com você. Portanto, saiba de uma coisa: quando você passa uma dificuldade, Jesus entende, e entende muito bem a sua dor, a sua luta. Não que nós tenhamos que viver sempre em dificuldade, não é isso, né? Mas não tem como não vivê-las. Como é difícil perder, né? A gente sempre
fica triste quando um ente querido, um familiar parte. Jesus perdeu um amigo, né? Jesus perdeu aquele que o batizou, que foi João Batista, de maneira horrível. Jesus perdeu o seu amigo Lázaro. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, ao extremo, a ponto de suar ali lágrimas ou gotas de sangue. Jesus sofreu o que eu e você sofremos, em algumas circunstâncias muito parecidas, em algumas outras muito maiores e algumas outras extremas, como a morte. Jesus teve que fazer escolhas também, e Ele escolheu em vida se entregar por mim e por você. O verso 6 da palavra lida, que sendo em forma de Deus, não teve por poder ser igual a Deus, mas aniquilou-se, diz o verso 7 e 8, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A sua escolha o levou à morte, e morte de cruz. Mas a sua escolha de ir até o fim e chegar à morte trouxe vida. A escolha de Jesus de se entregar, de renunciar desde o nascimento, durante a sua vida e até o seu final, a escolha da morte, morte de cruz, trouxe-nos vida. Vida, 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 vida. Jesus morreu para me dar vida. Eu estou vivo em Cristo já. Amém, igreja? Eu estou vivo em Cristo, eu tenho vida eterna. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É saber que aquele que está ao nosso lado, na nossa casa, nossa família, vive essa mesma fé, e o dia que deixar esta vida, está lá junto com o Senhor, porque Jesus trouxe essa vida, e Ele aderiu a essa vida, Ele se entregou para ter essa vida, entregou o seu coração, e Ele tem a salvação eterna em Cristo Jesus. Não porque Ele foi bonzinho, melhor, todos erramos, todos somos imperfeitos, mas quando entregamos o nosso coração a Jesus, que morreu por nós, isso nos traz vida, e vida eterna. É o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro e único, é o unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus morreu para nos dar vida e vida eterna, e quando nós cremos, nós entendemos o porquê Jesus morreu em nosso lugar. Ele nasceu, Ele escolheu nascer, Ele escolheu viver e escolheu morrer em nosso lugar, e isso o fez ser exaltado. O verso 9 nos diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Que palavra forte essa! E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então Deus o fez ser exaltado, o fez Senhor. O verso 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus o fez Senhor, e a vida nos deu a oportunidade em Cristo de alcançarmos a eternidade pela sua morte, pela sua entrega. Amém? Jesus escolheu dessa forma. E você, o que tem escolhido? Essa é a pergunta nessa noite. Então vamos ver 5 motivações erradas para as nossas escolhas. A primeira delas: muitas escolhas são dirigidas pela culpa. A palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Esse verso não está aí nessa transparência, nesse slide, mas você pode anotar aí. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa escolher nada, porque você está com um sentimento de culpa na tua vida, pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer.
Para isso nós temos o perdão de Deus, para isso nós temos a graça de Deus. Então, se você errou, se você falhou, confesse diante do Senhor. E nós falhamos e nós erramos, mas às vezes alguns erros nos toca mais ou nos chama mais a atenção. E isso nos impede muitas vezes de fazer escolhas certas, e nós acabamos muitas vezes fazendo escolhas dirigidas pela culpa. E se isso acontece na tua vida, não faça mais isso. Confesse a sua culpa, confesse o seu pecado, confesse qualquer que seja a situação diante do Senhor e peça ao Senhor perdão, para Ele limpar, para Ele purificar o seu pecado, a sua vida. E Ele nos purifica de toda injustiça que possamos ter cometido. Então, para que você não venha a tomar decisões pela culpa. Amém, gente? Não faça escolhas dirigidas pela culpa, porque isso não vai ser bom. Confesse diante do Senhor, peça perdão, para que você possa então fazer as escolhas certas. Em segundo lugar, a segunda motivação errada para nossas escolhas muitas vezes são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Acontece, infelizmente. Muitas vezes escolhemos pelo rancor ou pela raiva. Jó, capítulo 5, verso 2, que nós temos aí anotado, diz que a ira destrói o louco. Quando nós fazemos escolhas baseadas na ira, isso leva à destruição. Pelo rancor, pela raiva, isso leva à destruição. Então não podemos fazer escolhas baseadas no rancor e pela raiva. Jesus, ele teve a oportunidade, vamos dizer assim, entre aspas, de fazer a escolha. Por exemplo, no dia que ele foi preso lá no jardim de Getsemane, Mateus capítulo 26, quando vieram os soldados para prendê-lo, e ali um dos discípulos pegou a espada e cortou a orelha daquele soldado. Jesus poderia ali naquele momento ter aproveitado e ter levantado ali a fúria dos seus discípulos, ou até instado a população, as pessoas para estar do lado dele, mas ele não escolheu isso. Ele escolheu servir e se entregar até a morte, e morte de cruz. Então ele não agiu naquele momento talvez de ira do seu discípulo, ele não agiu naquele momento, mas ele se controlou e controlou o seu discípulo ali, e controlou a situação. Então muitas escolhas são dirigidas pelo rancor e pela raiva, e isso não traz consequências boas para nós. Isaías 43, o verso 18 e 19 também nos diz: não vos lembrei das coisas passadas, mas considerai as antigas. Então, não devemos nem considerar as antigas. Então não devemos ficar olhando para trás, ficar remoendo situação lá, e como forma de vingança fazermos as nossas escolhas. Isso não vai ser bom para você, isso não vai ser bom para a sua vida, nem para a sua família, nem para o seu futuro. Então não considereis as coisas antigas, nem vos lembrei das coisas passadas que você recebeu, e que muitas vezes você faz escolhas baseadas naquelas situações. Mas coloque diante de Deus, para pedir a Deus que mude a história. Em terceiro lugar, uma terceira motivação errada para a nossa escolha, quando elas são dirigidas pelo medo. O medo leva à paralisação, o medo leva à inferioridade. Muitas vezes as pessoas fazem escolhas baseadas no medo, então elas ficam estáticas, não conseguem avançar, não conseguem continuar, não conseguem prosperar, mal sobrevivem. Porque o medo paralisa, o medo traz inferioridade, o medo traz aquilo que vai fazer você perder na vida. Então não faça escolhas dirigidas ou baseadas no medo. A palavra do Senhor diz em 1 João 4,16, que está escrito aí: no amor não há medo, antes o amor lança fora o medo. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos enche do seu amor, e o amor de Deus em nós tira o medo, eu creio.
E a palavra também nos diz, não está escrito aí no slide, mas a palavra diz, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Senhor não nos dá espírito de medo. Para de ter medo. Para de tomar decisões baseadas no teu medo. Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de comprar, eu tenho medo de sair, eu tenho medo da enfermidade, eu tenho medo. Não tema. Entregue diante do Senhor a sua vida. É como a gente muitas vezes já tem falado aqui. Acorde, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Coloque a sua casa diante do Senhor. Ou ao dormir, coloque a sua vida, a sua casa, o seu dia seguinte, a sua semana diante da presença do Senhor. E faz a tua parte, que é a oração. Faz a tua parte, que é os cuidados. E vai viver a sua vida, porque Deus é contigo. Nós não podemos deixar o medo paralisar a nossa vida, amados. Nós não podemos deixar o medo inibir a nossa vontade de viver. Nós não podemos deixar o medo inibir o propósito de Deus que precisa acontecer através da nossa vida e na nossa vida. Em nossa vida e através da nossa vida. Não podemos deixar que o medo nos paralise ou nos leve à inferioridade. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1 e o verso 7. Toma posse dessa palavra, porque essa palavra tem falado muito forte nesses dias e nesse ano. A quarta motivação errada para as nossas escolhas. Muitas escolhas são dirigidas pelo materialismo. Nem precisava ler texto aqui, nem precisava falar muito sobre isso, nem precisa na verdade, mas Lucas 12, o verso 15 nos diz: guardai-vos da avareza, a vida não se baseia nos bens que alguém possui. Aquela pessoa que é avarenta, que quer o amor ao dinheiro, a ter, a possuir, e toma suas decisões baseadas nisso, vai dar errado, em algum momento vai dar errado. Porque o conselho bíblico é que não faça isso. Se o conselho bíblico é não fazer e a gente faz, bate o pé e faz, essa é uma péssima escolha. Então, não tome suas decisões, não faça suas escolhas dirigidas pelo materialismo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 nos diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aquele que tem a sua vida voltada para o material, para o materialismo, para a avareza, o ter, o sustentar, o querer, e o amor do seu coração está voltado para o dinheiro, isso vai dar errado. Vai dar ruim em algum momento, pode ter certeza disso. Então as nossas escolhas não podem ser dirigidas pelo materialismo. A quinta motivação errada para as nossas escolhas. Muitas escolhas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, sempre achando que tem que atender aos anseios, à visão do outro. Sempre tomar uma decisão pelo que o outro acha. Tome a decisão pelo que Deus acha. Tome a decisão pelo que você sente no seu coração, baseado na sua fé em Deus, e não pelo que os outros vão aprovar ou deixar de aprovar, dentro do princípio da palavra de Deus, dentro do respeito, logicamente, às autoridades e a família e tudo mais. Então muitas escolhas são dirigidas pela necessidade de aprovação. A pessoa não consegue fazer nada por si mesma, a sua autoestima está lá embaixo, ela não consegue pensar em si mesma, ela não consegue tomar uma decisão, fazer uma escolha que possa satisfazer a sua vida e que não vá contra, logicamente, aos princípios de Deus ou da hierarquia sobre si. Então muitas escolhas são dirigidas pela necessidade de aprovação e não considera a sua própria vontade. A melhor escolha, vamos lá, a melhor escolha que nós, se temos essas 5 motivações erradas, a culpa, a raiva, o medo, o materialismo e a necessidade de aprovação do outro, a melhor escolha, como Jesus fez, como deve ser. Lembra daquela frase de Jesus:
lá na cruz, quando Jesus disse, lá no jardim de Getsêmani também, quando Jesus disse, seja feita a tua vontade. Quando Jesus disse lá no jardim de Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus se submeteu à vontade de Deus. Então a melhor escolha nos submetermos à vontade de Deus. Romanos 12, o verso 2 nos diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus acima de tudo. A vontade de Deus, porque Deus vai respeitar a sua vontade também. Quando nós tomamos uma decisão sob a direção de Deus, sob a vontade de Deus, com certeza Deus não vai fazer o que Ele quer e desrespeitar a sua vontade, não vai. Como que você entende isso? É bem louco esse negócio, né? Você entender isso. Como que você vai entender que Deus é a vontade de Deus, mas para que Deus faça a vontade dele, Ele vai levar em consideração o seu perfil, o seu hoje, o seu amanhã, o seu depois de amanhã, o seu futuro, a esposa que você vai ter, o marido que você vai ter, que você nem conhece ainda. Deus está levando tudo isso em consideração. Então a vontade de Deus, ela leva em consideração a sua vontade. Deus respeita a sua autoestima, Deus respeita, porque Ele quer te ver bem, Ele quer o seu bem-estar. Então Ele não poderia tomar uma vontade, decidir por uma vontade para você, que fosse uma vontade alheia à sua vontade, ao seu perfil. Não, Ele respeita a sua vontade. Deus faz assim, por isso que você pode se submeter a Deus. Você pode colocar também o que você quer. Eu quero moreno, eu quero loira, eu quero faculdade na área tal, eu quero o carro tal, eu quero o futuro tal. Você pode colocar isso, porque Deus também vai considerar, mas Ele vai filtrar isso para ver se é o melhor realmente para a sua vida. Amém? Então, o melhor caminho para a sua escolha é se submeter à vontade de Deus. Romanos 12, 2, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? A melhor escolha também é conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, nos fala a esse respeito, a importância de conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Gálatas capítulo 6, o verso 7, nos diz, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o propósito de Deus é que nós semeemos aquilo que possa nos trazer uma boa colheita, sempre. O propósito de Deus sempre é que a nossa vida seja uma semeadura que possa trazer uma colheita abençoada. Então por isso nós precisamos, Senhor, revela o teu propósito à minha vida. Qual é o teu propósito? Muitas vezes Deus vai mostrando claramente, né? Eu não estou falando só da igreja, também na obra do Senhor, mas na sua vida no dia a dia, como pai, como mãe, como filho, como profissional, como cidadão. Deus, Ele vai mostrar o propósito dEle, você vai entendendo, é isso que Deus quer, e você vai ser feliz. Quando nós cumprimos o propósito de Deus, o plano de Deus para nós vamos ser felizes. Não vai ficar mágoa, não vai ficar arrependimento, não vai ficar senão, poderia ter feito aquilo. Então busque ao Senhor e fale: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? E o Senhor vai te revelar. E dentro da vontade do Senhor para a sua vida, nos submetermos à vontade de Deus, assim como Jesus se submeteu e cumpriu a sua missão até o fim. E Ele foi exaltado, como disse a palavra. Ele foi honrado, Ele foi Senhor, porque Ele escolheu aquilo que Deus tinha como propósito, como homem, como Jesus homem, como filho, para cumprir nessa terra. Amém, gente? Eu espero que essa palavra possa ter te despertado, para você entender que muitas vezes nós fazemos escolhas, mas nem sempre as escolhas são as escolhas que o Senhor tem para a nossa vida. E muitas vezes nós nos frustramos nas escolhas, justamente porque nós esquecemos de fazer a escolha segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe
a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor e pedir ao Senhor que possamos estar fazendo as escolhas certas em nossa vida. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos despertado, Pai, para entendermos o que o Senhor fez por nós, a escolha que deu vida, a escolha que trouxe vida, a escolha que o fez nascer aqui entre nós, viver entre nós e morrer por nós, mas ressuscitar nos dando a vitória. Obrigado, Senhor, por esta escolha, e obrigado porque hoje o Senhor me dá a liberdade de escolher, que o Senhor me oriente para não fazer escolhas erradas. Que as minhas escolhas, Senhor, não sejam motivadas pela culpa, nem pela raiva, nem pelo medo, nem por coisas materiais, e nem porque outros aprovarão ou não, mas que a minha escolha seja segundo a tua vontade. Que eu tenha, Senhor, meu Deus, nessa liberdade, exercer o meu direito de me colocar diante do Senhor e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida, para o meu futuro, para as minhas decisões. Então, Senhor, ensina-nos para buscarmos a Ti em oração e buscarmos para conhecer a Tua vontade, e que nós possamos sentir isso, a Tua aprovação, porque é o melhor para nós, e decidirmos e escolhermos pela Tua vontade, Senhor, segundo o Teu propósito para a nossa vida. Nos recebe, Senhor, como igreja, nos recebe como Teu povo, e obrigado por Cristo Jesus, pelo Natal de Cristo, pelo nascimento de Cristo e pelas escolhas de Cristo, que nos trouxe vida e nos deu condição de sermos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Nós Te agradecemos por isso, em Cristo Jesus. Amém. Amém, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Deus abençoe você que está na transmissão. Que Deus te abençoe e que seja uma semana de vitória. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em Cristo Jesus. Amém.